participo, graças a Deus, dessa conferência há alguns anos, né? Não é a minha primeira vez. Deve ficar engraçado nas fotos, né? O pessoal fala pra mim assim: cara, eu te conheço tanto tempo, desde a época que você era careca. Geralmente é o contrário, né? A pessoa fala assim, a pessoa fica careca: não, eu conheço fulano desde a época que ele tinha cabelo, comigo era o inverso. Deus faz coisas novas. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar orando. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estarmos aqui nessa manhã para refletirmos, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor já determinou de antemão, Senhor, que nós louvemos e adoremos ao Senhor com o nosso entendimento, que a gente possa viver uma vida equilibrada no nosso conhecimento, no nosso entendimento das Escrituras, ao mesmo tempo que nós experimentamos uma vida sobrenatural na presença do Teu Espírito. Nós oramos, ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está aqui, que o Senhor envolva suas mentes, envolva os seus corações, para que algo nessa manhã seja ativado, algo nessa manhã seja estabelecido no coração deles, ó Deus, que eles possam também seguir nesse caminho. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Há um homem chamado John Lennox. John Lennox, ele é a cadeira, o principal professor dentro da faculdade de exatas, de matemática e outras ciências exatas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. É um dos homens mais inteligentes do mundo. E ele é um cristão convicto, escreve sobre o cristianismo, dá testemunho, debate com outras pessoas sobre o cristianismo. E eu estava vendo um vídeo dele esses dias, ele estava respondendo perguntas de algumas pessoas de algum fórum, e aí a pessoa disse assim: professor, eu gostaria de saber, de acordo com a narrativa bíblica, lá no Jardim do Éden, Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore do conhecimento. E eles caíram em pecado porque comeram dessa árvore do conhecimento. Eu não sei qual árvore que o Senhor comeu, porque obviamente o Senhor conhece muita coisa, é muito inteligente, mas por que o Senhor admite uma fé e quer pertencer a uma confissão religiosa de um Deus que deseja que as pessoas sejam burras? Elas não tenham conhecimento. E aí as pessoas riram, perceberam alguma tensão no ar, assim, e ele respondeu dizendo assim: boa pergunta, boa pergunta. Eu digo que essa pergunta é boa porque ela é antiga, ela foi originalmente perguntada por uma serpente. Por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Você pode comer, você pode ser como Deus. Então, mas essa é uma visão que muitas pessoas têm dos cristãos, não é verdade? Porque quando você aceita Jesus e você vai para a igreja, de alguma forma acontece um divórcio no ser da pessoa, em que o cérebro fica de um lado e o coração do outro, né? O entendimento de um lado e as emoções de outro. Para quem está na igreja, na nossa linguagem, seria a palavra de um lado e o espírito de outro. Então, se você quer viver uma vida com Deus, você se entrega a Ele. Então, de uma certa forma, você tem que chegar na igreja, deixar seu cérebro do lado de fora, entrar, cultuar, ouvir, fazer, falar e tal. Depois você vai embora, você pega o seu cérebro de volta e você vai para a sua faculdade, onde você tem que estudar realmente coisas muito difíceis. Você vai para a sua profissão, onde você talvez tenha que ser um pesquisador e tal. E tem muita gente que acha complicado isso, que acha que o cristianismo... E hoje a gente vai falar sobre integrando a intelectualidade com a fé cristã, ou integrando a intelectualidade, descobrindo o lugar da intelectualidade na fé cristã. Eu queria até dizer para vocês que eu preparei um resumo, alguns insights, mas eu quero muito que vocês também possam fazer perguntas, porque o legal de um workshop, né, é a gente ter um pouco mais de interação do que a gente tem enquanto está ouvindo palavras lá embaixo, né? O máximo que você pode dizer é amém, aleluia. Então aqui você pode falar mais. E se você tiver alguma pergunta sobre esse conteúdo, sobre alguma coisa, eu quero te convidar a se sentir livre para fazer.
Mas quero começar com um versículo muito importante, Lucas 10, 27. Todo mundo conhece esse versículo de cor, todo mundo repete ele, né? Desde que chega na igreja a gente aprende. Quem cresceu na igreja, desde a época da infância, principalmente, né? Lucas 10, 27. Jesus respondeu, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui nós temos a fala de Jesus sobre como nós devemos obedecer o primeiro mandamento, ou obedecer o mandamento mais importante da fé. O que é que Deus espera de nós? O que Deus espera de você na sua vida? Deus espera exatamente isso. Que no seu contexto, na sua família, no seu trabalho, seja lá o que você vive, qual é a sua profissão, que você ame o Senhor com todo o seu coração. Isso quer dizer, é engraçado, tantas palavras assim, mas eu quero que você entenda que na cultura bíblica, na cultura judaica, não havia essa compreensão de um ser humano separado em várias coisas, compartimentalizado. Então, quando nós falamos de corpo, alma, espírito, essas divisões do ser humano, essa é uma concepção que ela não aparece no texto bíblico, porque o hebreu, lá no Antigo Testamento, e Jesus também carrega essa tradição, via o ser humano como uma coisa só. Uma coisa só. Não, se o ser humano é uma coisa só, por que então tem tantas palavras? Coração, alma, forças e entendimento. Não é porque você pode amar a Deus com uma área da sua vida e não amá-lo com outra. Você está compartimentalizado. Não, Jesus está dando vários exemplos para dizer a mesma coisa, que quando você ama o Senhor, você ama com tudo que você tem. Não existe amar a Deus pela metade, não existe amar a Deus em uma área da sua vida e não amá-lo na outra. Então, que às vezes a primeira leitura desse texto nos faz entender que existem várias divisões do ser humano, mas, biblicamente falando, o ser humano é um só. Você é o seu corpo, você é a sua alma, você é o seu espírito. Deus criou você como um ser indivisível. É impossível fatiar o ser humano, tanto que quando Deus nos salva por completo. E quando no fim de todas as coisas o Senhor Jesus voltar, Ele vai fazer o quê? Ressuscitar os nossos corpos. Então o seu corpo também faz parte do alvo da redenção de Deus. Então, eu achava assim, né, que depois que a gente morresse, a gente ia ficar tipo uma alma vagando assim, no céu, e ia voar, ia ser tipo igual anjo, né, aquele campo verde, todo mundo de branco, os caras tocando violino, eles andam assim, um tigre branco deitado, o Richard Clapton tocando piano. Mas a visão da restauração de todas as coisas que a Bíblia mostra para nós não é de corpo, de almas, né, incorporificadas, pelo contrário, é que Deus vai restaurar todas as coisas e vai ressuscitar o seu corpo, esse corpo que você tem. Eu espero que Deus ressuscite a minha segunda versão. Esses procedimentos estéticos serão ressuscitados, né? Eu espero que sim. Mas Jesus está dizendo aqui para nós que nós temos que amar a Deus por completo. E amar a Deus por completo significa sujeitar tudo a Ele. E o nosso entendimento, a nossa inteligência serve à nossa fé. A nossa inteligência serve à nossa fé. Tem um teólogo medieval chamado Anselmo de Cantuária. E o Anselmo de Cantuária, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: eu não entendo para crer, eu creio para poder entender. Porque na fé, apesar de nós termos vários argumentos para defender a fé cristã e para explicar aquilo que nós queremos, nós não chegamos à fé pela força dos argumentos. Ninguém pode ser salvo depois de um debate sobre a existência de Deus e a pessoa se sente vencida. Ok, então eu acredito que Deus existe, porque esse debate me convenceu. Não, o debate, a intelectualidade serve para abrir caminho para a fé,
mas não é um substituto para a fé. Então, quando nós dizemos que a intelectualidade serve à fé, significa que a nossa experiência com Deus, ela realmente vem primeiro. A nossa devoção, a nossa entrega, ela vem primeiro. Então a intelectualidade serve à fé. E por isso que ele diz, eu não entendo para poder crer. Eu creio primeiro para entender depois. Mas ele disse uma outra coisa muito interessante. Uma frase que em latim é fides quare intellectum. Significa, a fé busca entendimento. Esse é o nosso ponto de partida. A fé busca entender. A fé não é um salto no escuro, em que você fecha os olhos para a realidade, você fecha os olhos para a natureza, você fecha os olhos para o mundo aqui embaixo, de modo que você não se sente na necessidade de entender. E só fica pensando agora na eternidade, no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Infelizmente tem muita gente que vive assim. Mas o céu de Cantuária vai nos lembrar que a fé busca entendimento. Então, se a sua fé é verdadeira, se a sua fé é genuína, se você se encontrou com o Deus vivo que criou todas as coisas, então você vai olhar para o mundo como obra da criação de Deus. Você vai olhar o mundo como um lugar cheio de significado que brotou na mente de Deus. Então, quando um pesquisador está lá no seu microscópio e ele descobre algum mecanismo na bomba de sódio e potássio de uma ameba que a gente encontra em um tipo de cavalo, ele está lá pesquisando e ele falou, cara, tem um mecanismo diferente aqui na bomba de sódio e potássio. Só que ele crê em Jesus, ele diz, glória a Deus, eu descobri algo que Deus fez que ninguém ainda tinha descoberto, louvado seja o Senhor, olha que maravilhoso. Isso é sujeitar a intelectualidade, o estudo, a vida da mente, a fé. Então quando nós cremos em Jesus, as coisas passam a fazer sentido, porque o mundo é um mundo imbuído, cheio de significado de Deus. Na Escola do Discípulo, que alguns aqui já conhecem, é um canal no YouTube, é um ministério que a gente tem de ensino bíblico, nós temos a missão de formar a espinha dorsal teológica da próxima geração para que a igreja seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. As duas coisas que parecem ser separadas, ou você é intelectualmente robusto, é um cara que lê muito, que estuda muito, que é super crítico, que tem muitos argumentos, ou você é espiritualmente vibrante, você é a pessoa que roda no manto e tal, e deixa essas coisas para lá, isso é teologia, isso esfria a nossa fé, querer conhecer demais, querer saber demais, isso não é. Então, mas nós acreditamos na Escola do Discípulo que a igreja ela deve ser intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Por quê? Porque em Lucas 10, 27, nós vemos que para amar a Deus, todas as coisas precisam estar em concordância. Então, eu quero falar um pouquinho sobre como que a gente integra essas duas coisas. Pode parecer que eles são elementos antagônicos, mas tanto a Bíblia quanto a história vão mostrar para nós modelos de harmonização, como que a gente pode caminhar com essas duas coisas juntas. Então eu quero explorar rapidamente 5 pontos fundamentais para a gente entender essa interação. A primeira coisa que nós vamos falar é a razão como dádiva divina. A razão como dádiva divina. A nossa fé cristã não nos chama a abandonar a razão, mas a usá-la como uma dádiva de Deus para compreender a sua obra e a sua palavra. Lá em Romanos 12:2 nós lemos assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso implica um convite a uma busca intelectual constante, guiada pela luz da fé. Amém? Amém. Gente, eu não perguntei nem quanto tempo eu tenho. Então beleza, daqui 2 horas a gente termina. A razão é uma dádiva divina. Aquela pergunta que eu comecei contando, né, que foi feita a última vez, ela é uma pergunta falha. É uma pergunta falha. Porque o pressuposto da pergunta é que aquela árvore do conhecimento, que não é a árvore do conhecimento, é o conhecimento do bem e do mal,
na cabeça daquele cara que não conhece a Bíblia, não conhece a teologia bíblica, significa simplesmente conhecimento, que se ele comesse, ele ia entender todas as coisas. Mas não é isso que o texto diz para nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus proíbe Adão e Eva de comer daquela árvore, era porque ao comer daquela árvore eles se promulgariam como se fossem Deus. Não é conhecimento do bem e do mal tanto como no nível intelectual, mas você está acima do bem e do mal, como Deus está acima do bem e do mal. E esse cara não entende nada de Bíblia, isso que a gente mais encontra, né? A gente que não entende nada de Bíblia, nada de teologia, querendo fazer perguntas e se achando demais, né? Mas a razão é uma dádiva divina. Adão e Eva foram dotados de intelectualidade, de capacidades intelectuais muito importantes. Tanto que uma das funções de Adão, na hora de cultivar e guardar o jardim, era nomear todas as coisas, né? De fazer uma taxonomia, né? Dos seres vivos. Né? E isso envolve capacidade intelectual, isso envolve capacidade para trabalhar. Então, Deus já dotou o ser humano de muitas capacidades intelectuais. E algumas pessoas, veja só, não só intelectuais, mas artísticas também. Eu não sei se vocês conhecem a história do pintor holandês Vincent van Gogh. Mas o Van Gogh, ele era filho de pastor. Né? E o Van Gogh, ele queria muito ser um sacerdote. Na sua infância, na sua adolescência. Ele queria muito servir a Deus. Mas ele não era bom pregador. Ele não conseguia falar com eloquência. Ele não tinha alguns atributos que na cabeça dele eram necessários como pregador. E porque ele pensou assim, poxa, eu não posso ser um pregador, logo eu não posso servir a Deus, Deus não vai me usar. Então eu vou fazer outra coisa. E ele se tornou um dos grandes pintores da história da humanidade, um dos grandes artistas da história da humanidade. E há um quadro muito famoso dele, né, da Noite Escura, né, quadro azul, sim, e alguns casas, prédios e tal. E quando você analisa esse quadro, você vê que é uma cidade à noite, né, com as casas com as luzes acesas, e só tem um lugar que está com a luz apagada na cidade. Que lugar que vocês acham que é esse? A igreja. No estrelado, perdão. A igreja está com a luz apagada. Olha só o coração desse cara que entendeu errado, que foi ensinado errado, que você só pode servir a Deus com a sua fé religiosa e não com a sua intelectualidade, não com os seus talentos, não de outras formas. Muito triste. Mas Deus nos deu a razão como dádiva. Então, se é uma dádiva de Deus, nós precisamos usá-la. Se você quer investigar mais sobre isso, existem vários livros que eu posso indicar para você, como, por exemplo, Crer é Também Pensar, do autor John Stott. John Stott é maravilhoso. Ele tem vários livros, ele tem esse Crer é Também Pensar. E, na verdade, eu falo do John Stott assim, se você... Eu estou saindo da câmera aqui, né? Agora que eu vi, desculpa. Mas o John Stott ele é muito bom, tudo que ele escreve é bom. Se você achar a lista de mercado do John Stott, você compra, que é bom. Entendeu? Crer é Também Pensar, um homem intelectual, assim, cara, maravilhoso. Um outro autor, o livro que é o testemunho de conversão dele, eu acho que não está sendo mais publicado. Foi publicado pela editora Gente, do Brasil, chamava A Linguagem de Deus, do autor Francis Collins. Mas anota o nome Francis Collins, principalmente se você está estudando ou você trabalha na área das hard sciences, das ciências, né, das ciências biológicas, biologia, enfim. Francis Collins é o maior geneticista da história. Se você, alguém que faz biologia, ou fez biologia, farmácia, química, então, se você perguntar para os professores que ensinam sobre genética, você perguntar quem é Francis Collins, eles vão saber com certeza. É o maior geneticista da história.
indicado ao Nobel e essas coisas todas. Ele foi o diretor do projeto Genoma, que fez o mapeamento de todo o DNA, da sequência de DNA humano. Agora eu entendi o que vocês viram quando eu falei do mecanismo da bomba de sódio e potássio. Francis Collins é um cristão muito bem posicionado, também escreve sobre o seu testemunho. Ele anteriormente era ateu, né? E ele achava que era impossível conciliar a ciência e a fé. Então ele era um ateu. Aí ele leu o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, também é um outro cara fenomenal. E ele falou que no 4º capítulo do livro, o C.S. Lewis já tinha acabado com todos os argumentos dele, ele não tinha mais como questionar a fé cristã. Isso não foi o momento da sua conversão, mas a intelectualidade abriu o caminho para que o Francis Collins pudesse ter uma experiência com Deus, e ele se converteu. E eu estava numa viagem com a minha esposa em Nova York, a gente foi visitar o Museu de História Natural. Quando a gente chegou lá, tinha alguns totens assim, né, com vídeos passando sobre cientistas e tal. E de repente eu vi o Francis Collins falando: "Vamos embora, Francis Collins!" Sai correndo como se fosse meu amigo, esse cara é Francis. Ele estava falando assim, falou sobre o trabalho dele, né, no projeto Genoma e tal. E ele falou: "Eu sou cristão, eu creio na concepção virginal de Jesus, eu creio na sua morte, eu creio na sua ressurreição, e a minha fé não entra em conflito com a minha ciência. Pelo contrário, ela me lança ainda mais com maravilhamento, né, com muita avidez para que eu faça o meu trabalho científico." E estava naquela Museu de História Natural, um lugar mais científico para um leigo poder visitar no mundo. Então ele vê também, o Francis Collins vê essa racionalidade como dádiva. Quero indicar 2 outros livros para você, porque o workshop é assim, você tem que sair de tarefa de casa, né, para fazer, para você poder se aprofundar no assunto. Do autor Timothy Keller. Vocês conhecem esse autor, vocês fizeram recentemente uma série de pregações sobre o livro dele, The Counterfeit Gods, né, Deuses Falsos. Mas o Tim Keller, ele é um cara, faleceu. Era um cara fantástico. Tem 2 livros dele, um chamado Fé na Era do Ceticismo e outro chamado Deus na Era Secular. Esses 2 livros vão tratar sobre intelectualidade, sobre a fé, sobre sermos cristãos num mundo que continuamente nos questiona sobre a intelectualidade da nossa fé. E eu quero que você entenda a sua intelectualidade como parte do ser que Deus te criou para si. Qual é o livro que você leu? Oi? Qual é o segundo livro? O segundo livro, Deus na Era Secular. Fé na Era do Ceticismo e Deus na Era Secular. Se você gosta de apologética e tal, de argumentos, você vai adorar esse livro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus não é glorificado quando você baixa o seu nível de crítica. E entenda, quando eu falo crítica, eu estou falando de pensamento crítico, não de espírito crítico. As 2 coisas são diferentes. Espírito crítico é um pecado. Espírito crítico é uma disposição de soberba, onde você se acha melhor, mais entendido do que todo mundo, e você fica numa posição de julgamento. Isso é espírito crítico. Tem muita gente com espírito crítico chamando isso de intelectualidade. Isso é falso. Mas existe uma outra coisa chamada pensamento crítico. Pensamento crítico é quando você valoriza as faculdades mentais que Deus deu a você e você coloca essas faculdades mentais a serviço do reino de Deus e em sujeição à palavra. As pessoas que mais têm pensamento crítico que eu conheço são as pessoas com menos espírito crítico. Entende? E as pessoas com mais espírito crítico geralmente são as que menos têm pensamento crítico. É isso que Tim Keller vai, no livro Fé na Era do Ceticismo, ele vai apontar. Ele vai dizer que muitos dos críticos da igreja aplicam muito pouco rigor às suas próprias críticas. Eles se sentem superiores à igreja, então eles fazem alguns questionamentos que na verdade são muito fáceis de responder, porque na verdade o que eles querem é atacar a igreja.
E se você abordar a palavra de Deus, você abordar os milagres de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida do Espírito, de uma maneira intelectual, você vai conseguir encontrar uma perfeita junção. Quem é, para vocês, por exemplo, quero ouvir vocês agora, um padrão bíblico de alguém que viveu essas duas coisas? Intelectualidade e uma fé vibrante. Daniel. Não dá. Tinha que ter um outro. Fulano, esse também. A gente terminava com Daniel. Tô brincando. Perfeito. Daniel foi levado, junto com seus amigos, na primeira leva que foi para a Babilônia. Então, quando Judá caiu, né, no cerco de Nabucodonosor, o primeiro grupo de judeus que foram levados para a Babilônia era esse grupo dos mais intelectuais, os jovens, os artistas, né, os artesãos. Eles foram levados, e Daniel estava entre eles. E a Bíblia nos faz saber que ele era um prodígio, inteligentíssimo, a ponto de ser conselheiro do império. E olha só que interessante. Daniel, nós sabemos que ele jamais abandonou a sua fé, ele jamais abandonou a sua devoção a Deus, tanto que quando sai o edito do imperador, né, para que então não se fizessem mais orações ao Deus de Israel ou a outro Deus que não fosse o Deus de Nabucodonosor, Daniel continuou orando por causa de ser lançado na cova dos leões. Então ele jamais abandonou a sua fé. A gente vê que eles, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego chegam lá, o nome deles é trocado, né? Sadraque, Mesaque e Abdinego são nomes babilônicos. Vocês lembram dos nomes originais deles? Misael, Azarias, né? Eles tinham um nome judaico, e quando chegaram lá, o nome deles foi trocado. Então eles tiveram que se inserir na cultura. Eles ganharam novos nomes. Imagina alguém chegar e falar assim: agora você não chama mais Juliana, você vai chamar, sei lá, dá um outro nome. Pô, ataca a minha identidade. Mas para eles isso não foi o pior das coisas. Então tinha coisa na cultura que eles se relacionavam muito bem. Eles tiveram que estudar as ciências babilônicas. Eles tiveram que estudar a história babilônica. E eles não viram problema nisso. Eles podiam se envolver com esse trabalho intelectual. Eles tiveram que se envolver na política babilônica. E eles falaram: não, tudo bem, a gente pode se envolver, a nossa intelectualidade vai servir a nossa fé. Agora, você sabe que o judeu tem uma coisa muito estrita com a alimentação, né? Com alimentos que são puros. E aí foi nessa situação em que eles falaram: olha, aqui a gente vai passar a linha. A gente vai se envolver na cultura, as nossas mentes estarão a serviço da nossa cultura e das pessoas, aquilo que Deus nos deu como intelectualidade, mas nós não vamos nos corromper, não vamos comer estes alimentos, porque para a nossa fé esses alimentos são puros. Então, dizer que você pode se envolver no mundo como profissional, como pesquisador, como estudioso, como, sei lá, escritor, professor, como um profissional excelente, isso não quer dizer que você vai abandonar a sua fé, ou que você vai fazer algumas coisas para colocar a sua fé em questão, né? Por quê? Porque você vê que a sua razão é uma dádiva divina. Se a razão é uma dádiva divina, ela tem que voltar para Deus em adoração. Deus te deu, e você então devolve a Ele. Segundo ponto é a busca pela sabedoria. Paulo fala que ele é médico amado, mesmo que na época também a medicina era precária, você vê que eles... Exato. Lucas é um excelente exemplo para nós. Ele era médico e, como você falou, ele era talvez um tipo de médico que não tenha, não é como hoje, né? Porque, engraçado, quando Lucas escreve Atos do seu Evangelho, ele endereça a um homem chamado Teófilo, ou amado Teófilo, que provavelmente foi um cara muito endinheirado, talvez senador, romano, alguém assim, que financiou a pesquisa de Lucas. E foi pesquisa
quase pesquisa científica nos moldes de hoje. Quando você vai lá no Lucas capítulo 1, ele diz assim: ó, excelentíssimo Teófilo, eu resolvi relatar para você criteriosamente, em ordem cronológica, entrevistando as pessoas que viram isso com seus próprios olhos, testemunhos oculares, para que você tenha plena certeza do que você está ouvindo. Então não foi assim, boato. Ele não escreveu, não, ele foi atrás, ele viajou. E, cara, você estava com Jesus, o que aconteceu? E você? Você era de Belém? Você viu? Como é que foi? Então ele teve muito rigor científico, se a gente pode colocar algumas aspas, né, por causa do anacronismo, mas o Lucas teve esse rigor intelectual de entrevistar, de ir atrás e tal. Então o Lucas, eu acho que o trabalho intelectual dele está mais no campo da historiografia do que da medicina propriamente dita, né? Então ele foi um historiador e colocou sua capacidade de historiador a serviço do Evangelho. O próprio Paulo é um exemplo disso aí. Paulo era um polímata. Sabe o que é um polímata? Polímata é uma pessoa muito inteligente que domina muitos assuntos, né? Não é um abelhudo, né? É um abelhudo que acha que sabe, que dá opinião tudo, né? Falar que não sabe. Não, o polímata é um erudito, cara intelectual, que manja, né? E que domina muitos campos. Então Paulo, quando ele está em Atenas, em Atos capítulo 17, ele debate filosofia com filosofia. É diferente você estar numa aula lá na escola e a pessoa fala assim: olha, então o mundo veio a existir sem causa nenhuma, a partir do nada, e evoluiu a partir do nada, numa soma de bilhões de anos, mais aleatoriedade, né? Você fala assim: não, eu discordo, porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Essa é a pior postura que você pode ter. A melhor postura é você dizer assim: engraçado, existem cientistas que não são cristãos, não são religiosos, filósofos que falam sobre isso e eles apontam isso. Então você rebate ciência ruim com ciência boa, filosofia ruim com filosofia boa, né? E é isso que Paulo faz. Paulo, inclusive, usa os filósofos, né, da sua época, os epicureus, os estoicos, dentro do seu discurso. Então, quem ouvia Paulo falar, falava assim: cara, esse cara sabe o que ele está falando. Intelectualidade a serviço da fé. Mas ele era um homem cheio de Espírito Santo. Deus usava por onde passava para pregar o Evangelho, para realizar sinais e maravilhas, né? Então, excelentes modelos a Bíblia nos dá. Em segundo lugar, a busca pela sabedoria. Como que nós integramos a intelectualidade à fé? Nós falamos sobre a razão da divina e a busca pela sabedoria. Salomão, o sábio rei de Israel, nos deixou o livro de Provérbios, uma rica fonte de sabedoria. Em Provérbios 2,6 nós lemos: pois o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Isso nos recorda que o entendimento intelectual é um dom de Deus, e a busca pela sabedoria é uma jornada espiritual. Conheci muita gente que foi para o seminário e, ao invés de ganhar pensamento crítico, ganhou espírito crítico. Tive muitos amigos assim, infelizmente, que começaram a ler vários livros, começaram a aprender que existem divergências de interpretação na Bíblia, que ele aprendeu de um jeito na igreja, mas que na verdade não é bem assim. Desde coisas simples como coisas assim mais teologicamente densas. E isso fragilizou a fé deles. E eles entenderam que então a busca pela sabedoria, eles começaram uma busca por conhecimento, mas não foi uma busca por sabedoria. E para integrar intelectualidade e fé, a gente tem que também distinguir o que é sabedoria e o que é inteligência. Que a busca pela inteligência, pelo conhecimento intelectual, pode nos levar para longe de Deus se nós não estivermos numa jornada em busca de sabedoria, entendendo como que aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo, como que isso serve à igreja, como que isso serve a Deus, como que eu posso conhecer mais do Senhor e adorar melhor a Deus por aquilo que eu estou aprendendo. Então, se a busca for simplesmente por argumentos, você vai achar muitos bons argumentos por aí. E, infelizmente, eu vi isso acontecer. Mas eu também vi acontecer, e foi o que aconteceu comigo, com muitos amigos, o contrário. E quando você
abre a Bíblia, ou você está buscando entender mais sobre a palavra de Deus através de outras ferramentas, você está sendo colocado diante do Senhor. Então você não abre a Bíblia para obter informações, você abre a Bíblia para ter um encontro. Esse é o paradigma. Você estuda a Bíblia não é para ter informações apenas, mas é para encontrar o Cordeiro Santo. Então você não abre a Bíblia antes de orar ao Senhor Jesus, e você não fecha a Bíblia antes de encontrar Jesus. É assim que o nosso conhecimento bíblico, que a nossa intelectualidade robusta serve ao Senhor. Lá na escola do discípulo, que a gente fala sobre ser intelectualmente robusto e espiritualmente vibrante, quando eu estou falando aos professores, eu digo para eles assim: gente, você vai dar uma aula, sei lá, Atos capítulo 16, Paulo chegando em Filipos e tal. Você vai estudar, meu irmão, você vai estudar esse texto, você vai ler referências, você vai ler comentários, você vai buscar dicionário, você vai ver o que comentaristas de nome têm a dizer sobre esse texto, você vai estudar o original, você vai fazer as correlações históricas, você vai trazer o seu esboço de aula com nota de rodapé. Mas esse seu esboço cheio de nota de rodapé tem que estar molhado. Molhado por quê? Pelas suas lágrimas. Porque diante disso que você vai orar, e você vai falar: Senhor, não adianta nada todo esse conhecimento, se isso não alcançar o coração das pessoas. E isso que eu estou estudando pode transformar a vida das pessoas. Então, Senhor, enche meu coração de amor pelas pessoas a quem eu estou ensinando. Senhor, em nome de Jesus, alcança de antemão as pessoas que vão estar lá, e você ora, você profetiza sobre elas, e você derrama o seu coração em cima do seu estudo. E se você tem nota de rodapé molhada, você vai alcançar o objetivo. E é muito engraçado, muito interessante como que algumas pessoas assistindo conteúdos assim da escola falam assim: cara, poxa, eu já aprendi sobre esse assunto antes, eu já li um livro sobre isso antes, mas cara, como vocês falam é diferente, assim, vocês realmente estão vibrando com aquilo. Mas isso não é só por causa da intelectualidade, é porque a gente quer que a nossa intelectualidade sirva a Deus. A gente está buscando sabedoria mais do que conhecimento. Ok? Então, buscar sabedoria significa subjugar o seu conhecimento àquilo que Deus deseja fazer, em serviço às pessoas. Como que isso vai fazer com que você viva melhor, as pessoas vivam melhor? Então, assim a gente integra a intelectualidade e fé. Terceiro ponto que eu queria falar: a fé que questiona se aprofunda. A fé que questiona se aprofunda. A fé cristã é robusta o suficiente para lidar com perguntas e dúvidas. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 11:1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Esta certeza não nasce da ignorância, mas ela nasce da investigação e reflexão profunda sobre os mistérios da fé. Então, novamente, quando a gente fala de uma fé questionadora, nós não estamos falando de espírito crítico. Espírito crítico é pecado. Alguém que tem espírito crítico pode ter muito conhecimento ou pouco conhecimento. A sua postura é pecaminosa porque ela parte de soberba. Mas um pensamento crítico que questiona e se aprofunda, isso é uma virtude. Enquanto um é vício, o outro é virtude. E questionar, não estou falando de você questionar os seus líderes ou questionar o que eles falam, estou falando sobre você questionar e se aprofundar na sua fé, na sua relação com Deus. Você dizer: existe uma razão pela qual as coisas são como elas são, que Jesus colocou isso aqui na Bíblia e eu quero entender o porquê. Uma fé que nunca duvidou é como um corpo que não tem anticorpos. Certo? Os anticorpos são muito importantes. Eles são informação imunológica para o nosso organismo, para que a gente possa combater doenças, né, enfim,
agentes externos que podem nos fazer ficar doentes e morrer. Então, o anticorpo é muito bom. A fé que questiona, questionamento, a dúvida é como um anticorpo para a sua fé. O John Stott vai dizer assim: nunca creu de verdade quem creu sem questionar. Se alguém simplesmente olhou e falou assim, é assim, beleza? Beleza. É só alguém chegar com uma história melhor que a pessoa fala assim, beleza também. Vai trocando. Não, peraí, mas por quê? Não, eu quero saber. Gente, o Evangelho é a verdade, sim ou não? Sim. É sim. Deus é o Senhor da verdade, sim ou não? Sim. O Espírito nos conduz a toda a verdade, sim ou não? Sim. Cara, então que medo que a gente tem de se aprofundar, se a verdade está do nosso lado. Se nós cremos e agora podemos entender. A gente não precisa ficar com medo de... É lógico que existem estágios, né? Também algumas pessoas às vezes não têm sabedoria ou não têm discipulado, não têm acompanhamento intelectual para entrar em alguns círculos. Eu vejo muito isso acontecer. Mas quem está do lado da verdade não deve temer questionamento. Não deve temer questionamento. Estou lembrando do exemplo. A história é triste, mas enfim. Eu sou amigo pastoral, gente. Desculpa. Tem uns negócios assim. Eu estava no Nepal e eu estava trabalhando como missionário lá e de repente o telefone tocou. E eu atendi. E era a Carol. E na época a gente era noivo ainda, a gente tinha casado. Aí ela falou assim, oi, tudo bom? Eu estava voltando de uma viagem, né? Eu estava sem internet. Aí eu falei, tudo bom, tudo fofinho. E aí ela falou assim, quando você chegar em casa, você me avisa e liga para mim. No Skype, na época era Skype. Liga para mim no Skype que eu preciso conversar com você. Meu irmão, pensa naquele frio na espinha, assim. Eu falei, eu tô solteiro. O que eu fiz, cara? Deixa eu ver aqui, será que eu postei alguma coisa? Se olhar minhas fotos, se tinha, né, sei lá. Não é possível, cara. O que eu fiz? E aí, enfim, eu cheguei, na verdade, tinha nada a ver com isso, na verdade, era um assunto sério. Minha avó tinha falecido e ela precisava me contar. Mas por que eu estou contando isso? Porque quem tem a verdade ao seu lado não precisa temer. Chegou um momento que eu falei, não, peraí, não fiz nada errado. Por que eu estou com medo? Deve ser alguma outra coisa. E se, né, eu vou conversar com ela, vou explicar a situação, não sei, mas eu estou na luz, eu não tenho nada a esconder. Então, se eu estou na luz e eu não tenho nada a esconder e a verdade está ao meu lado, então eu posso encarar qualquer conversa que vier pela frente, sabe? Então, na fé é assim, se nós cremos que nós temos a verdade, que Jesus é a verdade, se você crê nisso de fato, não fique com medo de aprofundar a sua fé, não fique com medo de quem tem argumento diferente, não fique com medo de quem ataca a fé, ou que faz isso, ou da faculdade, ou isso aqui. Cara, a verdade está ao seu lado. Essa questão do Francis Collins foi muito interessante, porque eu tinha um discípulo e ele fazia biologia. E o professor dele de genética falou assim, olha, não, vocês já passaram por isso, eu também passei por isso na faculdade de fisioterapia, quando aquele professor está mais interessado em criticar Deus e a igreja do que dar a própria aula. Vocês já passaram por isso, já se identificaram. E ele tinha esse professor de genética e ele falou assim, olha, se você é cristão, você não vai poder ser um bom cientista, um bom pesquisador, porque é incompatível. Ele usou uma frase do Aldous Huxley, né, em inglês do século XIX, assim, é impossível você crer na existência de espíritos e ao mesmo tempo ter um interruptor de luz. Está dizendo, a gente já alcançou tanta coisa através da razão, da racionalidade, da ciência, como um interruptor de luz, que você não precisa mais ficar crendo na existência de espíritos. Antigamente, as pessoas olhavam as tempestades
E falavam assim, bom, se está chovendo bastante é porque Deus está feliz. Por quê? Porque Ele está regando a terra. E aí, sou eu? Então, Deus está regando a terra e aí as lavouras vão crescer. Deus está dando suprimento para a terra. Agora, se vem uma tempestade que destrói a lavoura, é porque alguém fez alguma coisa errada. Então, o que você faz? Faz um sacrifício para apaziguar a ira desse Deus. Hoje a gente entende o ciclo da água. Hoje a gente tem climatologia. Hoje a gente explica com ciência o que antes a gente explicava só com crendices. E esse argumento é muito utilizado, as pessoas dizem assim, a gente vai chegar num momento da vida em que a gente não vai mais precisar de Deus para explicar as coisas. Que a gente vai ter tanta ciência, vai saber como as coisas acontecem por processos naturais, que a gente não vai mais precisar de Deus para explicar. Isso é um famoso argumento chamado Deus das lacunas, que Deus se insere nas lacunas do nosso conhecimento, só que a ciência vai evoluindo, as lacunas vão diminuindo até o momento que não haja mais espaço para Deus. Isso é uma grande falácia. Isso é um mau argumento filosófico e científico. O cara que eu falei no começo, John Lennox, ele tem uma palestra, inclusive está legendado em português. Se você colocar lá no YouTube, você vai achar. Agora eu não me lembro o nome da palestra, mas se você colocar lá na busca John Lennox e o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, vocês lembram, a maior mente que provavelmente já existiu na história, astrofísico. Ele escreveu um livro antes de morrer e ele falava isso, que um dia nós vamos saber tudo. E aí o John Lennox pega o livro dele e fala assim, gente, eu quero falar por que esse livro é uma grande bobagem. Então, cara, como é que você pega no auditório de Oxford, pega o livro do Stephen Hawking e fala isso é uma grande bobagem? Foda. Eu não estou falando do ponto de vista científico, ninguém pode discutir astrofísica com Stephen Hawking. Eu não sou astrofísico, eu sou matemático, mas esse livro não é sobre astrofísica, esse livro é sobre filosofia. E a filosofia que ele apresentou é uma filosofia ruim. A filosofia que um dia não vai ter nada para a gente conhecer. Quando, na verdade, a gente sabe que o conhecimento e a busca pelo conhecimento serão sempre infinitas. Se você descobre, por exemplo, uma nova partícula no universo, ao invés de você diminuir a lacuna, se aumentou, porque agora você vai ter que saber de onde essa partícula veio, o que compõe, como ela interage com as outras partículas. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais essa lacuna vai expandir, mais espaço para vir para Deus. Entende? Então ele não rebateu com fé, ele rebateu filosofia com filosofia. Isso é muito interessante. Isso entra dentro do nosso outro ponto, que é a harmonia da ciência e da fé. A ciência e a fé não precisam ser opostas. Salmo 19 nos fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza, objeto de estudo da ciência, é uma manifestação tangível do Criador. E compreendê-la, ou ao compreendê-la, ampliamos a nossa compreensão da majestade de Deus. Então, uma coisa, a igreja cresceu debaixo de um platonismo muito grande, uma influência da filosofia platônica. A filosofia platônica, ela estabelecia uma diferença entre a matéria e as coisas do espírito. A matéria é ruim, tudo que é criado, tudo que a gente consegue ver é caído. O corpo é uma prisão do espírito, o espírito quer sair do corpo. Então, o corpo vai ficar aqui, o espírito é que vai para o céu. Então, a igreja desenvolveu uma teologia que, em certo ponto, se tornou platônica em muitas áreas. Então, você tem que matar o seu corpo para o seu espírito ficar mais forte. Então, não. Então, na filosofia platônica, não havia grande interesse pela ciência. Por quê? O que você vai parar? 2 horas e você vai ficar anotando o comportamento errático da lagarta verde, seu trajeto sobre uma folha de palmeira. Cara, vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai chorar. A gente ri, mas não é isso que a gente pensa. Cara, Santo Agostinho, ele tem um capítulo onde ele descreve o peso na consciência que ele ficou depois de olhar o movimento de uma lagarta verde. Ele falou, pô, podia ter gastado esse tempo, isso aí é inútil. Mas por quê? Porque dentro desse pensamento, a lagarta verde não tem importância. Ela não é espiritual. Ela não vai levar ninguém para o céu. Ela não vai
te ajudar nessa liberação do Espírito com relação ao seu corpo. Depois vem Aristóteles. Aristóteles muda a ênfase das coisas, né? Em vez de dar ênfase nas coisas do Espírito, ele olha para as coisas que estão na natureza. E aí começa uma investigação da natureza, que é uma coisa boa, é o que o Salmo 19 fala. Os céus estão declarando a glória de Deus, a natureza está o tempo todo louvando ao Criador, e quando eu paro para olhar o movimento errático do lagarto verde em seu trajeto numa folha de palmeira, eu posso aprender coisas sobre a criação de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus faz as coisas perfeitas, como Deus orquestra cada detalhe da natureza da criação. Cara, isso é tão libertador para algumas pessoas. Eu tinha uma discípula, né, uma ovelha nossa, que ela é pesquisadora na Embrapa, em microbiologia e tal. E ela falava assim: pastor, eu sempre ficava em crise, porque eu botava no meu jaleco, eu sou a cientista pesquisadora, então não tem nada para fazer aqui que glorifique a Deus. Eu vou glorificar a Deus quando eu deixar o meu jaleco, eu for para a célula, eu for para o discipulado. Pastor, você está me dizendo que quando eu estiver ali no microscópio, o que eu estou olhando é a obra da criação dos dedos de Deus. Deus quis que aquilo acontecesse. Então, quando eu vou descobrindo coisas sobre os meus bichinhos, na verdade, eu estou cooperando para um conhecimento maior de quem Deus é. Eu falei, cara, aí você vai escrever um artigo qualizar, vai publicar, e você vai estar falando da glória de Deus, do que Deus criou. E vai ter o seu momento para você orar, jejuar e falar de Jesus, mas a fé integra tudo aquilo que você vive. Entende? Eu, como fisioterapeuta, quando eu proponho lá, deixa eu ver se eu lembro, hein, no artigo, da origem, ou causas e origem das patologias inflamatórias de membros superiores relacionados à compressão do plexo braquial. Eu estou investigando algo com o fim. Eu estou investigando o corpo humano, como que essas patologias se formam. Mas eu estou fazendo isso para quê? Para que as pessoas sejam abençoadas, para que a gente possa propor uma terapia que vai trazer melhor qualidade de vida para as pessoas e vai restaurá-las, vai restaurar a sua saúde. Eu estou servindo a Deus. Eu não preciso correr do meu artigo para fazer outra coisa. Se Deus não colocou ali naquele lugar, a minha intelectualidade, o meu trabalho pode servir a Deus. E isso vai fazer com que a minha espiritualidade se torne mais vibrante. Entende? A relação entre a intelectualidade e a espiritualidade, entender que tudo é de Deus. E em último lugar, nós somos chamados a uma comunicação clara e respeitosa, envolvendo intelectualidade e fé. Pedro, em 1 Pedro 3,15, diz assim: estejam prontos para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês, mas o façam com mansidão e temor. 1 Pedro 3,15. Eu já fiz alguma coisa errada? Beleza. 1 Pedro 3,15, o texto clássico da apologética. Estejam preparados para responder a razão da esperança que há em vocês. A palavra que responder é apologia, ou apologia. Significa uma resposta intelectual, consciente, calcada sobre a razão da esperança que você tem. Então as pessoas estão olhando para você e elas perguntam: qual a razão? Por que você é cristão? Por que você é crente? Você tem que estar preparado para responder essas perguntas. Isso envolve a sua intelectualidade. Você não, é uma resposta muito pós-moderna, né? Bem existencialista. Quando as pessoas falam assim: olha, você tem que assim, fecha os olhos. Você tem que sentir. Você tem que sentir, se você sentir, aí você se joga. A experiência com Deus envolve as nossas sensações, sem dúvida nenhuma. Que a gente tem que crer primeiro para entender depois. A gente começou falando isso. Mas a gente jamais vai dizer assim: não, olha, não dá para entender, não dá para explicar. Não, existe uma razão pela qual eu creio. Não, por que você não... Pô,
A galera que vai numa rave, eles também sentem várias coisas, entendeu? A galera que está em outros lugares religiosos, eles também têm vários sentimentos. Como é que você vai comparar um sentimento com o outro? Se você for lá no círculo dos adoradores de Thor, eles vão ficar lá, seu martelo e tal, e os caras estão arrepiando, eles vão falar, cara, mas eu senti, cara, também ali, no Thor. Aí você vai falar, ok, quem é Thor? Sei lá, por que Jesus e não Thor? Jesus é uma figura histórica, a gente pode investigar a história, nós temos argumentos históricos, nós temos historiadores, nós temos várias evidências. Não, a gente não tem nenhuma dessas evidências para Thor, não é? É só ponto nórdico. Então veja, a gente precisa estar preparado para responder o porquê a nossa fé faz sentido. Estou dizendo que a nossa fé ela é racionalista. Não, a nossa fé não é racionalista. Mas ela não é infrarracional, ela não é antirracional. Ela é suprarracional, porque de fato eu posso falar para você como que se desenvolveu uma comunidade de cristãos no mundo que adorava Jesus como Deus e testemunhou que ele nasceu de uma virgem, assim, esse cara não é como nasceu de uma virgem. Algumas coisas você precisa crer primeiro para entender depois. Não, Deus não cabe no tubo de ensaio. Não dá para explicar, não dá para provar a existência de Deus, é para provar a existência de Deus. Você prova a existência de Deus quando você tem um encontro de fé. Só que esse encontro de fé não é um lugar para você fugir da sua intelectualidade. Pelo contrário, agora é que você deve aprofundar. Né? Isso faz com que o nosso coração vibre. Agora falando como discípulos de Jesus, essa jornada de fé, na nossa jornada de fé, a intelectualidade não é uma barreira, mas ela é uma aliada. A intelectualidade não é uma barreira, mas uma aliada. Ao abraçarmos o conhecimento como uma dádiva divina, explorarmos os ensinamentos da Bíblia, de autores bíblicos, encontramos uma rica tapeçaria que integra a razão com a fé cristã. O meu desejo é que a gente possa junto buscar esse equilíbrio e crescer na compreensão e no amor pelo nosso Deus. Espero assim que a gente tenha pontuado algumas coisas que sirvam de ponto de partida para que você entenda que o seu cérebro não precisa ficar do lado de fora da igreja, que você é convidado a investigar a palavra, não só a palavra, investigar a criação, porque quando nós alcançamos o conhecimento da verdade pela fé, a nossa fé, lembrando de Anselmo de Cantuária, ela busca por conhecimento, ela busca por entendimento. E a gente precisa sair, fugir desse estigma que há no Brasil, em muitos lugares, do crente tapado. Do crente tapado. Eu comecei falando, né, do menino lá que fazia biologia, e ele veio em crise. O meu professor falou que eu não posso ser crente e ser um bom cientista. Eu falei, pergunta para ele sobre Francis Collins. Como assim, cara? Francis Collins é crente? Mentira! É verdade. Vai lá e fala para o teu professor. Aí ele foi, depois ele voltou, rapaz, quem está em crise agora é ele. Transferir a crise. O que eu quero dizer para você é que não importa se esse é o seu caso, se está com uma crise de intelectualidade, dentro do que você estuda ou trabalha, saiba que existem e existiram vários cristãos dentro do seu campo de trabalho, de estudo ou científico, que fizeram um excelente trabalho e que mantiveram a sua fé intacta. Mais de 70% de todos os prêmios Nobéis da história foram dados a cristãos que não achavam que tinha nenhum tipo de conflito entre a sua intelectualidade e o seu trabalho. Então, com certeza existe alguém, seja qual for a sua dúvida. Eu quero abrir aqui para algumas dúvidas e a gente tentar passar algumas referências para vocês. Então, podem falar daquilo que eu não consigo fazer tal coisa, ou como que eu responderia a tal pergunta, ou como que eu devo abordar e tal.
situação. Quero ouvir um pouquinho de vocês agora, já que a gente tem mais tempo. Porque eu quero mostrar para vocês que essa dúvida ela não é nova. Outras pessoas já tiveram, já responderam muito bem a ela, que a gente precisa só trocar as referências, só trocar a bibliografia, entendeu? E a gente vai encontrar um corpo de cristãos maduro, inteligente, que investiga lá atrás. Ok? Amém. É isso aí. Só para começar esse momento do bate-papo, de algumas dúvidas, já vai preparando isso aí, quero ouvir vocês. Por que Deus descansou no 7º dia? Eu sempre aprendi que Deus havia feito isso, não que Deus estivesse cansado do seu trabalho, mas como um modelo daquilo que nós precisaríamos fazer, para fechar um ciclo, para a gente poder ter o sábado, que é o dia de contemplação, adoração a Deus, que na verdade para nós é o domingo, né? Mas era o Shabat. Então Deus faz isso meio que num processo pedagógico. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas a minha mente ganhou algumas informações quando eu escutei um homem chamado John Walton. E John Walton é a maior autoridade, o maior erudito no mundo para falar sobre os textos de Gênesis 1 a Gênesis 11. Ele tem mais de 70 anos. A vida dele inteira foi gasta em pesquisas de Gênesis 1 a Gênesis 11. O cara ficou 70 anos da vida. Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em Gênesis 1 a 11. O cara é um hebraísta, profundo conhecedor da cultura do Oriente Próximo. E aí, numa palestra, ele disse assim: queridos, no Oriente Próximo, naquela época, as pessoas achavam que os deuses estavam sempre numa relação simbiótica com o ser humano. Isso quer dizer que o ser humano dependia de Deus, mas Deus também dependia do ser humano. Por isso que se fazia sacrifício, porque o sacrifício alimenta a divindade. É comida, né, para os deuses. E que os deuses têm necessidades humanas, como necessidade de descansar. Então se constrói um templo para que a divindade possa ter um lugar para dormir. Então os templos do Oriente Próximo, naquela época, eram construídos com essa finalidade, para que a sua divindade tivesse um lugar de repouso. Olha que interessante, quando Deus, no ato da criação, cria o mundo e no 7º dia ele descansa, o que a gente está aprendendo aqui? Que o lugar do repouso de Deus é a sua criação. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em templos feitos por mãos divinas. Ele habita nesse espaço, Ele está conosco, Ele está dentro da sua criação, Ele está à nossa disposição, próximo de nós. Nós não podemos fazer algo ou dar algo ao Senhor, e Ele que faz todas as coisas. Eu falei, cara, isso é transformador, é maravilhoso. Mas isso a gente aprende através de um cara que dedicou a vida dele estudando tudo que ele estudou, que eu não consigo ser um hebraísta mais, entendeu? Eu não consigo estudar e aprender tudo, por isso a gente precisa uns dos outros. Efésios capítulo 3, na oração de Paulo, ele diz assim: eu rogo a Deus que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, para que juntamente com todos os santos vocês possam conhecer a plenitude de Deus. A gente só conhece a Deus em unidade com todos os santos. Não dá para conhecer a Deus sozinho. Você vai conhecer Deus de uma maneira limitada daquilo que você se relaciona com Ele. Mas quando você escuta um testemunho de alguém, você não é enriquecido. Olha o que Deus falou com ele, olha o que Deus fez na vida do fulano, olha o que esse pastor falou, que trouxe, né, um novo entendimento para mim. Então nós estamos constantemente conhecendo mais a Deus através uns dos outros. E é isso que a gente precisa fazer para que o nosso coração continue vibrando. Ter boas referências, ver pessoas que foram profundas na sua intelectualidade, que foram profundas no seu amor por Deus. Certo? Beleza, agora vamos abrir para as interações. Falando de Gênesis, o tempo é um conceito muito complicado, né? E falam lá que Deus criou o universo e o mundo em 7 dias. E existem diversas teorias que tentam conciliar e explicar esses 7 dias. Só que, além das teorias científicas, como Big Bang,
Outras existem, acho que são 4, se não me engano, que tentam explicar o que são os 7 dias. Então, minha dúvida é como conciliar teoria e fé. Sobre esse assunto, né? A criação. Nesse assunto e também no geral. Entender, em primeiro lugar, que aquilo que Paulo fala no Novo Testamento é verdade. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vai haver um dia em que a gente vai saber de tudo e esse dia não é agora. Então, existem várias teorias sobre a criação do mundo. Isso falando só dentro da teologia, tá? Dentro do criacionismo. Você tem criacionismo terra jovem, você tem criacionismo da terra antiga. Terra jovem é que o mundo não tem pouco mais de 10 mil anos de existência. Se traça uma linha, né, cronológica e pega os patriarcas, soma os anos e tal. Ela é uma posição bem diminuta hoje. Você tem o criacionismo da terra antiga, Deus criou todas as coisas, só que a Bíblia não está com essa precisão cronológica para a gente datar a origem do mundo. E que Deus pode ter criado não em 7 dias de 24 horas, mas em 7 eras. O processo da criação foi longo. E existem os criacionistas evolucionistas, que são pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas através do processo de evolução das espécies. Na verdade, a diferença que existe entre a evolução naturalista e a evolução criacionista é que a evolução naturalista diz que não, ninguém criou isso, não existe, aconteceu por um acaso. E os criacionistas dizem, não, existe um Deus, ele é pessoal, imanente, transcendente, ele decidiu criar todas as coisas, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas a maneira como ele fez isso foi através do processo de evolução das espécies. Então existem cristãos bíblicos que acreditam nessa teoria. Como que a gente se comporta? Como que a gente integra essas coisas? Com humildade, entendendo os melhores argumentos de todos os lados, com respeito pelo divergente, mas entendendo que existem algumas coisas que elas não são essenciais à nossa fé no sentido de você não vai chegar no céu e Deus vai falar assim, qual é a sua posição? Quer sobre isso da alternativa, da droga? Não, isso é interessante a gente saber, é muito legal a gente investigar, mas existe algo chamado cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Então, podem anotar isso. Cosmovisão cristã tem 4 componentes. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. 4, criação, queda, redenção. Fugiu a palavra que eu 4. Consumação. Criação, queda, redenção, consumação. O que você, como cristão, não pode abrir mão desses 4 pontos? O que é a criação? É a concepção de que o mundo existe, o mundo que nós vemos e tudo que nós vemos que existe, foi criado por um Deus que é pessoal, que é imanente, dizem que ele é transcendente, que ele é eterno, um Deus que se comunica, que criou todas as coisas e criou o ser humano de uma maneira especial. Você não pode abrir mão de que o mundo foi criado. Se você abrir mão de um desses 4 pontos, você perde o cristianismo. Ok? Então, se você tem que se apegar a alguma coisa, você tem que se apegar a esses 4 colunas. Primeiro, a criação. Agora, como Deus criou, a gente pode conversar horas e horas, e ir para a Bíblia, ir para a ciência, tentar cruzar os dados, e aí é uma jornada divertidíssima. O que nós não podemos fazer é chegar num ponto onde a gente diz, não, mas então acho que não há um Criador. Se não há um Criador, não há cristianismo. Então nós preservamos este aspecto de que Deus criou todas as coisas. Mesmo que a gente não saiba as minúcias de como Deus criou. É assim que a gente pega. Queda. O segundo ponto. O que diz a queda? Que o problema do mundo é o pecado. Houve uma queda. O ser humano não está mais na situação em que ele foi criado. Essa queda se chama pecado. Por que é importante a gente dizer que o pecado é a origem de todos os males? Porque senão você pode encontrar um cristão que fala, não, eu acho que Deus criou todas as coisas, mas eu acho que o problema do mundo é o capital. É a acumulação do capital, e a gente vai
fazer tudo novo quando a gente conseguir fazer uma distribuição igualitária de todo o capital do mundo. Tá? Então essa pessoa, embora ela preserve a coluna da criação, ela tirou da queda. Ela acha que o que há de mal no mundo não é um pecado de uma morte espiritual, de uma indisposição para com Deus. Não, o problema está aqui e a gente consegue resolver. Aí você perdeu o cristianismo. Você precisa preservar a queda. Terceiro, redenção. Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve com política, a gente resolve com o avanço da igreja, a gente resolve... Não. Quem resolve é Jesus. A pessoa precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. O mundo precisa retornar ao Senhor Jesus. Porque ali está a redenção de todas as coisas. E não nas outras propostas. Como precisa ter um encontro com Jesus? A redenção e a consumação. A consumação é que no final de tudo, nós estamos dentro de uma história onde Deus é soberano, e no final de tudo, Deus vai restaurar todas as coisas. E a nova Jerusalém será instituída pela mão de Deus. Então, criação, queda, redenção, consumação. 4 pilares da cosmovisão cristã. Você não pode perder nenhum deles. Agora, em cada um deles, existem áreas para se explorar. Por exemplo, é verdade que existe desigualdade no mundo? É verdade. A desigualdade, ela pode ser um traço criacional, no sentido de que Deus não precisa fazer as coisas iguais, mas quando essa desigualdade promove ou aumenta o sofrimento de algumas pessoas, ela precisa ser endereçada. Ela não é um problema do mundo, ela é um reflexo do pecado. Nós não vamos conseguir fazer tudo se a gente não endereçar o pecado. Mas a gente não pode chegar para a pessoa e simplesmente falar assim: olha, eu quero te falar sobre o pão da vida. E a pessoa está lá com a barriga roncando, dá um pão francês para ela e depois fala do pão da vida. Faz as duas coisas. Né? Está no Pacto de Lausanne, um dos documentos mais importantes da história da igreja. Então, dentro de cada um desses pontos, a gente pode discutir quais são os efeitos do pecado, o que a redenção em Jesus promove, como é que vai ser a consumação, né? O fim de todas as coisas, mas a gente não pode abrir mão desses 4 pontos. Então, eu acho que é assim que a gente integra, mantendo o centro. Então, essas teorias, elas devem orbitar em torno deste ponto. E não precisa, por exemplo, você não precisa ser um cristão para acreditar numa causa primeira, do motor imóvel, né? Assim se fala, para a criação. Apesar da teoria do Big Bang ter sido criada por um padre, um pesquisador, ele era cristão. Na época, ele não foi bem recebida essa teoria, mas hoje é a teoria melhor aceita para o início de todas as coisas. Por quê? Porque se observa o espectro avermelhado das estrelas, então a gente vê que as estrelas estão, o universo está expandindo, o universo está afastando. Se ele está afastando, significa que milhões de anos atrás ele estava aqui. E mais um pouquinho para trás ele estava aqui, até que você chega num ponto, numa singularidade em que tudo começou. Onde Deus disse, haja luz. Então, hoje em dia, você já tem uma aceitação muito maior dessa teoria, mas ela não é cristã. Tem muitos ateus que falam: não, isso é puramente ciência, isso é cálculo. Então, o que eu quero dizer é que esses argumentos, vários deles, ou os melhores, eles não precisam ser apoiados só por princípios. Você encontra consenso científico em torno de alguns deles. Jesus é descendente de Davi, filho de Davi, como você falar. Porém, a parte que vem na descendência de Davi é Josué. Aí o rabino fala: Jesus não é filho de Deus, Jesus não é filho de José, ele é filho de Deus. Como que eu vou fazer essa ligação? Que Deus é filho de Jesus, é filho de Davi, se o único elo que ele tem de ligação não é do pai dele. Nós temos 2 genealogias de Jesus. E elas são diferentes. Temos a genealogia de Mateus, que traça a linhagem de Jesus nos reis de Israel, nos principais reis, até Davi. Temos a genealogia de Lucas, que alguns
querem dizer que talvez seja a genealogia do lado de Maria. E as duas chegam até Davi. É que a genealogia, gente, a Bíblia, não é genealogia como a gente faz hoje. Hoje você vai no cartório, está tudo registrado. A Bíblia não tem esse rigor, não precisava, não era assim que as pessoas escreviam naquela época. Então, quando você vê a genealogia de Mateus, ela está dividida em grupos de 4. Por quê? Porque os judeus daquela época, vindos da Babilônia, gostavam de uma espécie de numerologia que eles aprenderam lá, que é a Gemátria. Já viu esse negócio? Você dá um número para cada letra do alfabeto hebraico, aí você soma, isso é Gemátria. Isso, na verdade, é complicado. Isso aí é que eles aprenderam lá na Babilônia. E o alfabeto hebraico moderno não tem nada a ver com o alfabeto daquela época. Né? Então, eu tomaria cuidado com as conclusões que as pessoas tomam nesse sentido. Mas a genealogia, sim, se você pegar pelos aspectos modernos de uma genealogia e tentar aplicar isso à Bíblia, isso é um erro metodológico. Você tem que avaliar a genealogia bíblica como a genealogia era feita naquela época, com o propósito que tinha. Mateus queria colocar Jesus, situar Jesus dentro dos reis de Israel. Por quê? Da linhagem real. Por quê? Porque Jesus era rei. Ele estava escrevendo Mateus, o Evangelho de Mateus é escrito para judeus. Então, isso é muito interessante. A genealogia de Lucas traça Jesus não até Davi, porque não está querendo colocar ele só como rei, mas traça até Deus, porque ele é filho de Deus, ele é plenamente humano, ele é plenamente divino. Então, o motivo pelo qual os autores bíblicos escreveram a genealogia como eles escreveram era para servir a um propósito, não era para fazer um registro onde você pode pegar um, pegar outro, não é com as regras modernas. Tá? Então eu acho que é um erro de avaliação quando você olha para a Bíblia e você tenta impor o padrão moderno. Isso é igual falar assim, o sol parou. A Bíblia está errada, aqui o sol não gira. Quem gira é a terra, essa Bíblia, isso aqui. Mas ele está descrevendo não o conhecimento que a gente tem hoje. Ele está descrevendo o que aconteceu, o conhecimento que eles tinham na época, na visão dele, na visão do observador. Parece que é igual você pegar um prédio e você colocar o dedo assim e falar, nossa, meu dedo é maior que um prédio. Pegar a ciência e milagre, né? Hã? Uma coisa científica dá para explicar e milagre. Milagre. É a parte da nossa fé que a gente realmente não explica, e graças a Deus a gente não explica, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Se a gente conseguisse explicar a Deus, nós estaríamos numa posição de superioridade a Ele, porque tudo que eu consigo explicar, eu consigo entender. Só que a gente, quando eu falo da intelectualidade, a gente compreender a nossa fé, não é quando a gente tem todas as respostas para tudo. O mistério sempre vai permanecer, e é ótimo que ele permaneça. Por quê? Porque nós estamos escrevendo alguém que está para além de nós. Pastor, talvez um dos questionamentos mais antigos que existem, seja intelectualmente, seja de parte da revolta de algumas pessoas, é do problema do mal. De como Deus pode ser bom e justo e ainda assim existir o mal, ainda assim permitir que o mal existe. Tanto no sentido genérico, com a fome na África, quanto no sentido muito pessoal de por que Deus é bom e minha mãe morreu atropelada? Coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Como que a gente vai responder isso? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tem livros escritos sobre o problema do sofrimento, o problema do mal. O melhor argumento filosófico respondendo essa questão é do Alvin Plantinga. Alvin Plantinga. Ele é um filósofo que foi premiado recentemente, um prêmio topíssimo de filosofia do mundo, prêmio Templeton. Então não é o seu pastor falando, tá? Que pode falar assim, não, fala com o Plante, que você gostou do que eu falei, responda se vê com ele. Mas o argumento do mal, ele é um pseudo-argumento. Ele não funciona como um argumento, ele funciona como uma experiência existencial que nos opõe a Deus. Mas ele em si não é um argumento. O fato de que coisas ruins acontecem com pessoas boas e que o mal existe no
mundo, a gente não consegue explicar isso, não é um argumento para a não existência de Deus. Simplesmente porque eu não entendo porque algo acontece, não significa que Deus não existe. Só prova uma coisa, prova que eu sou burro. Esse argumento prova a nossa ignorância, não a não existência de Deus. Eu posso ter aqui um terrário com um monte de formiga, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre o trajeto errático das formigas. E eu estou pesquisando as formigas lá, e elas ficam lá no terrário, e elas começam a conversar e falam assim: por que a gente está aqui? Tem razão para a gente estar aqui. Eu sei a razão pela qual elas estão lá, elas não sabem. Isso quer dizer, o fato de elas não saberem por que elas estão lá significa que eu não existo. Entendeu? É por isso que o argumento do mal, ele não funciona como argumento, mas ele é poderosíssimo como experiência. Por causa disso, pô, cara, minha mãe morreu. E o maníaco do parque das nações está aí. Pô, se é para morrer um, por que não morre por ruim? Por que morre bom? Então, como experiência existencial, ele é muito poderoso. Diante dessa experiência, o que nós podemos dizer é que Deus, bom, deixa eu começar por aqui. Apenas na nossa cultura pós-moderna, o mal, a existência do mal é visto como algo que a gente tem que fugir dela. E que o mundo perfeito seria um mundo sem mal. A nossa cultura pós-moderna é a única cultura que viu o mal assim. Outras culturas orientais mais antigas, olham para o mal como parte do processo de purificação do ser humano. Não é verdade? Todas as culturas antigas tinham um lugar para o mal, e elas não viam o mal como, que Deus não é bom. Não, o mal existe, ele tem o seu lugar. Quando a gente diz assim, eu não acredito que Deus exista porque existe o mal, eu respondo, cara, você está se baseando num argumento de superioridade intelectual. Por que a tua visão de cultura deve ser mais válida do que a visão de outras pessoas, de outras culturas? Isso é superioridade intelectual, isso é soberbo, esotérico. Eles vivem acusando a gente disso, né? Aí depois você vira o argumento e fala, você está fazendo a mesma coisa, você está achando que a sua visão de mundo é superior a de todo mundo. Né? Mas a questão do sofrimento é uma questão que não passou batido para Deus. E ninguém sofreu mais do que o Filho de Deus. O Filho de Deus entrou e assumiu o sofrimento para que a gente não precisasse sofrer mais. Então, lembra da cosmovisão cristã? O último ponto é a consumação. É onde o sofrimento acaba. Então, o sofrimento vai ter um fim. A gente não vai viver eternamente em sofrimento. Todo mal será julgado. O justo juiz vai se levantar para julgar todo pedófilo que ninguém nunca sabe quem que era pedófilo e viveu a vida toda que o pedófilo morreu sem ser descoberto. Deus vai julgar isso. O sofrimento vai ser punido. Mas Deus entrou no sofrimento para que a gente não precisasse sofrer mais. Deus não nos abandonou a nossa própria sorte. Se Jesus não tivesse vindo, o problema do sofrimento e do mal seria muito pior, porque seria um problema eterno e sem solução. Quando nós encontramos Cristo, nós encontramos restauração, encontramos o Consolador que passa conosco pelo sofrimento. Então, nós continuamos sofrendo, nós continuamos passando por tudo aquilo que o pecado nos lançou, ele é reflexo da queda. Mas o Senhor Jesus entrou, sofreu mais do que todos nós, para que o nosso sofrimento um dia tivesse fim. Então, o sofrimento, ele faz sentido dentro da cosmovisão cristã, mas ele não deixa de ser sofrimento, não deixa de doer. Mas agora nós passamos pelo sofrimento de uma perspectiva diferente. Então, acho que o problema do mal no mundo, ele é realmente um grande problema. Ele é um dos pontos das encruzilhadas em debates e conversas onde é mais difícil. Você está falando do sentimento das pessoas. Mas ele é ressignificado dentro da cosmovisão cristã. Né? Todos os sofrimentos, desde o menor até o maior. Mas dá para desenvolver bastante coisa nessas literaturas aí que eu falei. Ainda nessa questão de mal, eu penso assim, que tem certas situações que acontecem com a gente, tipo a morte de alguém, que Deus permite que isso aconteça para que desencadeie uma coisa, tipo, maior, entende? Tipo, uma mulher da igreja, ela estava grávida do filho dela
quando ela estava grávida e tudo mais, ela tinha uma briga muito grande, que ela tem um irmão gêmeo. Ela tinha uma briga com esse irmão dela e com a cunhada dela, que é a esposa do irmão dela. E a partir do momento que o filho dela, que nasceu, morreu, isso fez com que o irmão dela e a cunhada dela ficassem, com compaixão pelo que aconteceu e fez com que eles, resolvessem essa coisa e vivessem em harmonia. Então, muitas vezes coisas ruins que acontecem na nossa vida podem ser usadas para, uma coisa boa que vai acontecer para frente muito maior. Deus não desperdiça sofrimento. Tem algumas pessoas que vão dizer assim, poxa, mas seu Deus é muito ruim de recurso, não, porque precisa fazer uma pessoa morrer para outra reconciliar. Não é melhor ele mandar um anjo e as pessoas reconciliar e aí mata a criança no processo? É o que eles vão dizer. Mas é verdade, por exemplo, quando Jesus é questionado sobre o homem cego de nascença, eles perguntam, quem pecou? Por que esse homem ele nasceu cego? Porque eles acreditavam que o mal que uma pessoa sofre é resultado das suas próprias ações. E se a criança nasceu cega? Ela não agiu, ela não fez nada errado, ela pecou no ventre. Então, ou foi o pai ou foi a mãe. E Deus está punindo o pecado do pai e da mãe dos filhos. E Jesus fala, não foi meu pai, nem a mãe que pecou. Isso aconteceu para se manifestasse a glória de Deus. Então, nesse sentido, Deus usa o sofrimento, Deus usa a tristeza, Deus usa a dor, não que Deus promova com este fim. A dor, o sofrimento é sempre um resultado do pecado. Toda a estrutura humana foi fragmentada. Nosso DNA foi fragmentado pelo pecado. A gente tem trissomia do 21. Por quê? Por causa do pecado. Não é porque aquelas pessoas especificamente pecaram. A raça humana tem pecado. Todo mundo está quebrado. Tem gente que nasce com uma disposição sexual diferente da que ele deveria sentir. E tem gente que luta com queria sentir isso, não queria, ele sofre. É resultado, a pessoa pecou? Algumas pessoas pode ser que a história dela seja diferente, mas eu conheço gente que não foi questão de pecado, não foi questão de abuso, não foi questão de criação. A pessoa simplesmente tem uma disposição sexual, uma atração por uma pessoa, a pessoa sofre. E a gente tem que ficar lá junto, não, cara, a gente está junto, Deus ama você, fica firme, se submete à palavra, permaneça fazendo aquilo que é correto, permaneça nos princípios da palavra, ainda que seja difícil. Isso está lá, fique sempre. Mas como é que você explica isso? Cara, é reflexo do pecado. Deus vai usar tudo isso para a glória dele. Mas a gente sempre tem que lembrar que o resultado do sofrimento do mal no mundo, ele remonta à queda, ao pilar da queda. O homem pecou. Então por que o mal acontece? Porque o homem pecou. Poxa, mas a criança não precisa, mas ela chegou com um mundo quebrado. Este mundo quebrado se manifestou na morte prematura dela. Este mundo quebrado pode se manifestar em outras situações, na vida de outras pessoas. Mas a gente faz parte de um framework quebrado. E aí essa coisa vai se manifestar. Mas Deus com certeza usa. Deus aproveita este sofrimento para ele se manifestar em si. Né? A morte do filho de Davi, né? Quando ele teve relações com a mulher casada, e depois ele matou o marido dela, o filho dele morreu. A culpa não foi da criança. Exatamente. Foi só um resultado. É difícil a gente treinar, morreu porque foi filho de adultério. Quantos bastardos, filhos de adultério a gente tem na Bíblia que foram usados para a glória de Deus? Então, todo filho de adultério não morreu. Não. Aquele morreu. Quem é que ele morreu? Os outros morreram? Não sei. Mas Deus vai usar para a glória dele. É só ela ali atrás. Sobre esse fogo eterno. Só que até hoje isso já
já. Tem uma história de uma mulher que estava lendo a Bíblia no voo, e aí a pessoa olhou e falou: você está lendo a Bíblia? Ele falou: você acredita mesmo? Acredito, é verdade. Você acredita em tudo? Acredito em tudo. Até naquela história lá do cara que foi comido por um peixe, por 3 dias na barriga do peixe ficou vivo. Acredito, o profeta Jonas. Falou: como que uma pessoa pode, não sei, mas quando chegar no céu eu pergunto para ele. Ele falou assim: mas e se você não for para o céu? Rapaz, você pergunta. Aí pergunta você mesmo. Existe inferno? Existe inferno. Está lá no último ponto, consumação, fim da história. Deus vai separar aqueles que são dele, aqueles que não são, julgamento das obras mortas, grande trono branco, viveremos com Deus por eternidade, aqueles que negaram a Deus viverão longe de Deus por toda a eternidade. Então você preservou a consumação. O que acontece no universalismo, por exemplo, é que você infla a redenção e fala: Deus é tão bom, Deus vai salvar todo mundo. E aí você perdeu a consumação. Aí você sai do cristianismo mais. Então vai haver inferno. É claro sobre isso. O que a Bíblia fala? Que é um lugar de sofrimento, que é um lugar de perdição, que é um lugar de total alienamento da glória, alienação da glória de Deus. Agora, o fogo é literal? A Bíblia não é clara o suficiente. O que Jesus fazia, por exemplo, quando ele apontava para aquele aterro onde os corpos eram jogados para serem queimados, e o fogo queimava de dia e de noite, e era um cheiro puro, e ficava um monte de verme, e o verme ficava comendo. Jesus fala assim: ó, é tipo isso aqui. A gente sabe que aquele fogo para qual Jesus apontou para usar como ilustração, aquele fogo era literal, mas Jesus pode estar falando daquele estado de putrefação, de podridão, de tristeza, de morte, e não de um fogo literal, de combustão, de oxigênio. Então você vai ter fogo, tem que ter oxigênio, sem oxigênio, quente não. Aí começa. Então, há uma posição bastante comum entre os testemunhos de Jeová, e que o John Stott, que eu falei de ler tudo dele, ele tem essa posição agora. Mas é uma posição chamada aniquilacionismo. Aniquilacionismo, dentro dessa posição, a pessoa que morre sem Jesus, ela é aniquilada. Ela some, é morte eterna. Morte eterna é desaparecimento do inferno. Então a pessoa não vai ficar lá queimando por sei lá quanto tempo. Ela simplesmente vai ser aniquilada. Mas é uma posição assim pequena. A maioria das pessoas acredita que haverá sim um inferno, mas o sofrimento do inferno é difícil a gente dizer o que ele vai ser, como é que ele vai ser sentido. Vai ser tormento, vai ser horrível, mas a gente não tem como precisar como ele vai ser, né? Teve até um teólogo uma vez que fez uma ilustração, assim, ela não é nem bíblica, nem antibíblica, ela é bonitinha só, mas ele falou assim que o inferno é inferno porque Deus não está lá, e o céu é céu porque Deus está lá. O dia que Deus sair do céu e entrar no inferno, o céu vira inferno pela ausência de Deus, e o inferno vira céu por causa da presença de Deus. Então que o grau de sofrimento é um distanciamento total de Deus. Tem gente que acredita que o inferno vai ser tipo uma Matrix, só que de um mundo completamente sem Deus, onde o sofrimento reina e a maldade reina, e as pessoas acham que estão vivendo a vida, mas elas estão, tipo assim, num loop infinito de maldade, e o Senhor simplesmente abandona elas. Então tem várias teorias sobre como vai ser o inferno. Tem uma série chamada The Good Place. É uma série de metaética, né? A pessoa vai para o céu e acha que está no céu, mas na verdade é no inferno. Então tem que ter várias teorias de como vai ser, a gente não sabe. O que a gente não pode abrir mão é de que esse lugar existe, que esse lugar é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, é um lugar que não foi criado pelo ser humano, ele foi criado pelo diabo e seus anjos. Né? Deus não criou o ser humano no inferno, Deus criou o ser humano por sua glória, mas por causa da queda,
ele vai ser lançado para fora da presença de Deus. Agora, se a pessoa que está no inferno vai ter consciência que está no inferno, se a pessoa que está no inferno vai conseguir ver a gente no céu, vai ficar olhando os problemas. Talvez eu seja o sofrimento. Não está magro. Deus! Sei. Aí entra o mistério. Mas o que a gente não pode abrir mão é essa situação. Pode se relacionar, conversar com pessoas que têm posições diferentes, desde que a gente não abra mão dessa situação. Minha dúvida é sobre o livro da Bíblia, falar em Apocalipse. Eu queria saber se o meu pensamento é correto. Deus já sabe quem, independente do que a pessoa fazer aqui na Terra, ela já foi escrita no livro da Bíblia ou não, certo? Porque foi escrito na função do mundo. Então, por mais que a pessoa vá na igreja, Deus sabe se foi escrito o nome dela ou não. É correto pensar que, independente do que ela fazer aqui no mundo, o nome dela não foi escrito no livro da Bíblia? Boa pergunta. Dentro de algumas linhas teológicas, existe, por exemplo, a linha reformada, calvinista, né, que acredita que Deus elege quem vai ser salvo e ele chama essas pessoas vão ser salvas e ele não elege todas as pessoas, ele elege um grupo. Assim como Deus separou Israel no meio de muitas outras nações, ele escolheu Israel não tinha feito nada de importante para Deus escolheu. Ele foi bom, ele podia ter mandado todo mundo para o inferno, mas ele resolveu mostrar a bondade dele para Israel. Assim é com os eleitos. Aí tem esse espantalho, essa ideia que ela é errada, de que uma pessoa pode ter sido eleita por Deus para a salvação e viver longe de Deus a vida toda, viver em oposição a Deus e chegar lá no céu, opa, eu não sabia que eu tinha o ticket. Toma aí. E a outra pessoa que viveu aqui, honrou a Deus, amou a Deus, trabalhou o Senhor, viveu uma vida santa, casta, chega lá, sorry, não está. Isso é um grande espantalho. Espantalho é uma falácia. Por quê? Porque aqueles, Romanos 14, né, aqueles que Deus de antemão chamou, né, e santificou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, aqueles, se você crê que Deus elegeu antes da fundação do mundo aqueles que vão ser salvos, significa que Deus chama essas pessoas para si. E Deus se revela a essas pessoas. E a graça de Deus é irresistível. E essas pessoas creem no Senhor Jesus. E amam o Senhor Jesus e vivem sempre para Ele. E se tem uma pessoa que não conheceu Jesus, ela jamais vai querer ficar na igreja servindo o Senhor, amando Jesus. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Essas coisas não são feitas para a nossa carne. São feitas para o novo homem, não para o velho homem. Não, teve uma história de um garoto que foi conversar com o Lutero. E ele estava com essa dúvida. E ele falou assim, cara, eu acho que eu não sou salvo, não queria ser, eu tenho dúvida da minha salvação. E aí, sabe qual foi? O Lutero foi um farrão. Conselho de Lutero: peca forte. Peca forte. E é exatamente isso, ó. Peca forte. Peca forte. E o cara falou assim: como assim? Ele falou: olha, traduzindo em termos atuais, você tem passe livre para sair e cometer toda sorte de atrocidade que você quiser. Vai no balada, enche a cara, pega geral, faz o que você quiser. Você está salvo, você está livre. Pensa em toda sorte de pecado mais sujo que você quiser fazer, pode fazer sem medo. E aí esse jovem falou assim: só de pensar nessas coisas, que eu estaria nisso, meu coração já se entristece, já o semblante cai. Não é isso que eu quero. Aí, porque você nasceu de novo. Que embora você vivesse na lama, você entende que esse não é mais o seu lugar.
Ainda que você não consiga viver exatamente como você queria, que às vezes você peca, às vezes você falha, o seu coração tem um desejo por Deus. E é isso que significa a sua salvação. O salvo, ele vai ter um desejo por Deus. Se você não fosse salvo, irmão, você ia sair daqui pulando, putz, era tudo que eu queria, entendeu? Poder pecar sem consequência nenhuma. O fato de você não, que essa notícia não te alegrou, significa que o seu coração é outro. Então, a questão do livro ser escrito, dos nomes, essas coisas são metafóricas. Não é igual a uma lista mesmo. Deus conhece quem Ele há de salvar, Deus vai salvar, essas pessoas vão entrar, mas o livro de Apocalipse, ele usa figuras de linguagem. O livro não é um livro literal, então é uma caneta literal, né? Então são metáforas, mas aqueles que Deus escolheu de antemão, Ele santificou, Ele chamou para ser conforme a imagem do seu Filho. E agora, aí a gente entra numa outra questão. Mas e a responsabilidade humana? É Deus que escolhe, a pessoa não pode escolher? Ou será que Deus... Poxa, Ele buscar mesmo e encontrareis quando buscar de todo o vosso coração, né? Aí a gente tem a questão da soberania divina com a responsabilidade humana, que é também um paradoxo na Bíblia, né? A gente só pode amar a Deus se Deus nos amar primeiro. Então sempre parte de Deus e a gente responde a Deus. Enfim, isso aí, se você responder bem, quando ele falou que tinha mais uma hora, eu falei assim, rapaz, vai sobrar, mas faltou. Amém. Vamos ficar de pé? Estamos ensinando. Gostei muito de ministrar essa oficina com vocês. Espero que vocês tenham sido estimulados a serem intelectualmente robustos e espiritualmente vibrantes, a consagrarem a intelectualidade de vocês, consagrarem, adorarem a Deus com o seu cérebro, com o seu entendimento, entendendo que isso não é ter um espírito crítico, mas um pensamento crítico. O pensamento crítico glorifica a Deus, porque investiga as verdades de Deus, para que a gente possa glorificá-lo ainda mais. Amém? Amém. Só isso. Se quiserem depois outras referências ou dúvidas específicas, me chama lá no Instagram, manda no direct e a gente vai trocando ideia lá. E eu vou indicando, eu gosto muito de indicar livro, então acho que eu leio para tal coisa, eu tenho um amigo assim, tem essa dúvida. Aí a gente compartilha vídeo e faz tudo lá. Tá joia? Vamos orar? Segue o canal. Segue o canal da Escola de Ensino, se você não é inscrito, clique no botão para ative as notificações de você sempre. Compartilha. Costuma falar essas coisas. Está lá a Escola do Discípulo, o canal no YouTube, segue lá. Inclusive, a gente está terminando agora uma série chamada As Grandes Questões da Vida, uma série de 4 episódios de um documentário, e a gente fala exatamente sobre o que a gente falou hoje, sobre a plausibilidade da crença em Deus, sobre a superioridade de Jesus, né, todos os caminhos levam a Deus. Se existe conflito entre ciência e fé, muito bem produzido, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, assistam lá, vocês vão gostar. Joia? Oremos? Pai, obrigado por esse tempo precioso que nós tivemos. Abençoa os meus irmãos e obrigado pelo almoço em nome de Jesus. Amém. Amém.